me fale um pouco sobre a advocacia de vocês, em que estado, em que cidade vocês estão, para a gente fazer do encontro de hoje uma grande interação. A gente está aqui ao vivo em 2 perfis. Quero dar as boas-vindas a vocês. E hoje, nosso tema... Tudo bom, doutora? Doutora Lisa? Nosso tema é a atração de clientes aqui pela ferramenta muito adorada pelos advogados que eu sei, que é o Instagram. Eu recebi algumas perguntas durante o dia. Eu anotei exatamente porque eu estou em 2 perfis, então não ia aparecer em todos. Então eu acabei anotando para a gente começar esse diálogo, começar essa conversa. Eu vou pedir a vocês que podem enviar perguntas aqui durante o nosso encontro. Tranquilamente podem enviar perguntas para a gente ir interagindo, certo? Como a gente sempre faz. Vocês sabem que boa noite, Joinville e Santa Catarina. Eu tenho alguns mentorandos lá de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul também. Eu gosto muito do Sul. E recentemente tive a oportunidade de conhecer Florianópolis e prometi que eu quero voltar para conhecer aquela região linda. Não só Floripa, mas as outras cidades ao redor. Enfim, Belo Horizonte, conheço BH, Guarulhos, São Paulo. Que legal, que legal. A gente está bem representados aqui. Hoje o nosso tema é a atração de clientes. Eu quero dar boas-vindas a vocês. Quero que esse bate-papo seja bem legal e que todos nós possamos crescer e aprender um pouco mais sobre o tema de hoje. Bom, eu sou Daniela Mascarenhas, como vocês bem sabem, gerencio esses perfis aqui do Instagram e já atuo com marketing jurídico desde 2002. Eu estou no mercado jurídico há 2002 e eu tive a oportunidade de ver crescer ou de ver se desenvolver a construção de um marketing que começou digamos assim, pré-Google, ainda na fase analógica, e hoje a gente está, digamos assim, completamente conectado através desse aparelho que é o smartphone e mais ainda, conectados todos pelas redes sociais. E eu quero começar falando exatamente disso, como tudo isso começou. Por que isso é relevante? Porque o impacto que a nossa conexão, que a nossa comunicação, digamos assim, que a forma como a gente consome conteúdo hoje, como a gente consome produto e serviço, ela mudou muito. E a nossa relação com o cliente também nesses últimos anos, né? Antes, a gente precisa entender que há tempos atrás, não que a advocacia era um exercício fácil, a gente sabe que sempre teve seus desafios. Mas a gente precisa entender que nós partimos de um período em que se vendia a ideia de que se você fizesse direito, a gente ainda existe essa maldade ainda nas escolas, nas faculdades de direito, que se vende a ideia para o advogado que se ele fizer direito, ele está com um futuro garantido, que é uma profissão que tem um leque muito grande de oportunidades e com certeza você vai ganhar dinheiro. É, de fato, uma profissão muito boa, mas para você ganhar dinheiro, você precisa ter uma clareza muito grande do que você quer fazer, como qualquer outra profissão, ter um objetivo de carreira extremamente muito bem definido, ser transparente. Você precisa basicamente ter outras habilidades e competências que são inerentes ao profissional da atualidade. Não que não tivesse antes, até porque a gente sabe que sempre tiveram profissionais bem-sucedidos e outros não tão bem-sucedidos. E esses diferenciais é o que faz a gente chegar aonde a gente está hoje em dia, correto? Então, a gente precisa falar desse mercado. A gente veio de um momento em que o cliente, basicamente, o advogado abria uma porta e o cliente vinha batia na porta dele e o advogado colocava o seu preço. Isso não era questionado, não era comumente questionado. E se o cliente, se quisesse ser atendido por um advogado, ele tinha
basicamente que se sujeitar a isso, porque era o que tinha no mercado, não existia tanta competitividade como a gente existe hoje em dia. E paralelo a isso, também com relação com a abundância de informação, o cliente ele tomou mais ciência do seu próprio poder. E esse cliente, hoje em dia, que ele que baixava a cabeça para o advogado, ele vai lá no advogado e fala assim, olha, não é mais bem assim. Eu tenho hoje uma demanda jurídica e se você tiver interesse em me defender, vai ser nessa e nessa condição. Me retornem, me coloquem aqui. Até médios e grandes escritórios sabem, hoje em dia, que com a abundância de profissionais de mercado, de profissionais do direito, sobretudo profissionais que estão ali no patamar competindo para preço, sobretudo aqueles que não buscaram uma diferenciação, que não têm, digamos assim, outros conhecimentos a não ser aqueles que de fato aprenderam o técnico, que aprenderam na faculdade ou na pós-graduação, isso limita muito as oportunidades desse profissional, o deixando basicamente com duas opções, embora eu acho que hoje não existem só essas, né? Mas a visão deles é que ou você vai fazer concurso, e a grande maioria tenta o concurso, ou já faz a faculdade pensando em fazer concurso, e uma outra parte em advogar, vai advogar. A gente sabe que não é só isso, existem diversas outras carreiras, dentro, inclusive, da área do direito, e que você pode potencializar muito se você adquire outras competências para ir muito mais longe. Mas isso requer uma clareza muito grande, um objetivo muito grande, uma ciência, digamos assim, uma ciência de si, tanto do seu empoderamento e principalmente uma concepção que é muito recente que se começou a trabalhar entre os advogados, que é uma coisa chamada empreendedorismo jurídico, que toda a sociedade já falava sobre isso, mas dentro do direito, até porque existe a questão de não poder, direito não é, o operador de direito não pode mercantilizar a profissão, embora hoje já se admita que, por exemplo, que veio do resquício da mercantilização, que o profissional de direito já possa acionar o cliente devedor e colocar ele no Serasa, já pode, digamos assim, oferecer como plataforma de pagamento cartões de crédito e boleto, né? Mas ainda existe a questão de que você não pode mercantilizar de uma maneira geral a profissão e que a publicidade ela precisa ser extremamente discreta, né? Quem nunca? E é exatamente esse terror que é colocado na cabeça do estudante desde cedo, o torna muito inseguro quando ele vai para o mercado de trabalho. Gente, e é verdade, torna muito inseguro. As pessoas travam e tem uma dificuldade, e eu entendo isso, uma dificuldade e tem, digamos assim, vive dentro de uma bolha em que tudo é proibido. E deixa eu colocar uma questão aqui. Nem tudo é proibido. Na verdade, se pode fazer muita coisa no direito, sobretudo com relação a relacionamento. Tudo é você saber se conectar com o outro, tá? Se pode fazer muita coisa. E com as redes sociais, que simbolicamente denota a grande questão do, embora as redes sociais, o código de ética ainda não contemple, com as redes sociais denota uma, digamos assim, uma demanda muito grande por relacionamento. Por isso que o advogado que decide, né, ter uma presença digital, ele precisa estar ciente que não basta compartilhar qualquer conteúdo ou apenas compartilhar um conteúdo. Não adianta ele só contratar uma agência e debandar. Rede social, você precisa assumir que é um instrumento de relacionamento. E como tal, você precisa estar disponível para atender aquele determinado cliente caso ele chegue.
E eu coloco isso com muita propriedade. Primeiro, porque todos os meus clientes, ou mesmo meus seguidores que chegam aqui no Instagram e começam um diálogo comigo no direct, sempre vai ter alguém da minha equipe para responder. E isso é muito responsável. Quando vem um cliente de um advogado me acionar no meu direct, porque isso também acontece, eu sempre peço que ele procure um advogado daquela determinada área para resolver a demanda dele, porque isso acontece o tempo todo. Mas primeiro você precisa tomar uma decisão com relação ao seu negócio jurídico. Não basta você entrar na rede social, começar a postar conteúdo e de fato acreditar que isso só vai atrair cliente para a sua advocacia. Marketing fundamentalmente é pesquisa, é alinhamento entre o seu negócio jurídico e o mercado. Então a gente precisa ter um profundo entendimento de quem é esse cliente-alvo, o que é que ele busca, qual que é relevante para ele na hora dele contratar um advogado, o que ele vê em valor na contratação do advogado, o que está motivando aquela contratação, e muitas vezes não é o direito material em si ou o benefício daquela contratação, muitas vezes é motivado por outras questões, e a gente precisa inclusive ter uma conversa casual para levantar isso, até para saber como cobrar e o que cobrar. E ter uma política de preço ajustada à realidade daquele cliente-alvo. Não é o que eu quero. Há muito tempo que o mercado jurídico ele saiu do que eu quero e eu vou empurrar isso para o mercado. Eu estou colocando a minha necessidade para o mercado que absorva. Não é assim. O que eu preciso fazer é exatamente exercer um movimento contrário. Entender o que é relevante para o meu cliente, entender de fato o que ele precisa, qual a sua dor, e a gente fala muito sobre a dor, por quê? Porque a gente se comunica, o cliente e um profissional técnico, que é o advogado, ele se comunica pela dor e não pela necessidade do outro. A gente se comunica o tempo todo pela dor, nunca pela necessidade do outro. Pense muito, veja bem, quando você está doente, por exemplo, você sente a dor de barriga. Mas você não sabe, porque você não é o médico, você não é o técnico, o que está originando aquela dor de barriga. Você conhece a dor em si, mas você não sabe, você sente o sintoma, mas você não sabe a causa daquilo e muito menos como solucionar aquilo. Quem conhece é o profissional técnico. Essa questão é dele. A sua capacidade como advogado é fazer uma análise diagnóstica correta e ter a melhor estratégia correta, ou melhor estratégia voltada para aquele perfil de cliente. Então, não adianta você comunicar essa estratégia, porque você não vai se conectar com ele, porque o que ele sente é dor. Ele está pouco se importando com a solução que você entrega, tá? Ele só quer simplesmente se livrar daquela dor que está ali incomodando momentaneamente, porque a técnica, ela é sua. Nossa relação de conexão está basicamente vinculada a essa dor. Quando a gente decide ir para uma rede social, a gente precisa também ter em si mente. A gente precisa ter um objetivo muito claro com relação a essa rede social. Até porque o Instagram, que é o nosso objeto da nossa live de hoje, que é o instrumento ou o canal que eu decidi conversar com vocês sobre hoje, se vocês quiserem a gente depois conversa sobre outros assuntos, mas especificamente no Instagram eu posso ter milhões de perfis com objetivos completamente diferentes. Eu posso ter um perfil do meu escritório, que muita gente me pergunta, o que é melhor, ter perfil do escritório ou ter perfil do advogado? Eu lhe digo, olha, eu conheço diversas estratégias e a depender do seu objetivo, tudo depende do seu objetivo e do conteúdo que você vai compartilhar por cada objetivo, essa questão muda. Muitas vezes é importante para o advogado ter um perfil de escritório, mesmo que ele não engaje tanto, mas é importante institucionalmente para que o cliente passe lá e veja que o perfil do escritório existe.
E muitos escritórios, inclusive grandes escritórios, mantêm esses perfis, pequenos, médios, mantêm os perfis para colocar para valorizar sua equipe interna, sua equipe de advogados, seus sócios, valorizar suas causas sociais. Sim, porque escritórios de advocacia também têm causas sociais, apoiam causas sociais. Eles vivem em sociedade, tá? E muitas vezes o canal, aquele perfil do escritório, ele tem essa finalidade de mostrar quem é esse escritório e existir institucionalmente, porque é importante para o advogado. Enquanto isso, o advogado está na própria rede profissional dele, enquanto advogado, fazendo o quê? Uma gestão de autoridade, buscando uma reputação em determinada área. Você busca isso na internet. E eu ainda posso ter diversos outros perfis voltados à atração de clientes, inclusive perfis temáticos. Perfis que, embora o cliente-alvo, as pessoas não me conheçam, então provavelmente eles não vão me seguir, eles se identificam com uma dor específica e aquele perfil de Instagram trata daquela dor específica. Não é diretamente um perfil jurídico, mas é uma outra estratégia paralela para atrair o cliente e trazer até você. Não é uma estratégia de influenciador digital, mas é extremamente válida e lícita. Então, observe. Só aqui eu coloquei 3 ações que podem ser feitas aqui dentro do Instagram. Só aqui dentro do Instagram. Agora, o que é que vai balizar essa estratégia? Um conhecimento muito profundo de quem é o mercado, uma clareza de objetivo muito grande, sobretudo objetivo negocial, até porque acredito que a gente não está aqui a passeio, então a gente tem metas a cumprir, inclusive metas financeiras, e isso precisa estar coerente com o meu negócio jurídico, inclusive a minha escolha de canal e a minha escolha de objetivos. A gente está dentro de um canal, gente, que o único impeditivo da gente ter tudo é a nossa própria capacidade produtiva e tempo. Porque tempo é um recurso que todos nós temos iguais. Nós só temos, todos nós, 24 horas. Do rapaz que está ali na esquina dormindo no chão até o mais advogado multimilionário. Todos aqui só temos 24 horas. Agora, a gente pode escolher, de fato, escolher fazer o que com essas 24 horas. A gente pode escolher ser produtivo, investir nisso ou investir naquilo. A decisão é nossa. Esse passo é nosso. Então, assim, o que concerne a sua estratégia, primeiro, você precisa entender quais são os seus recursos. Basicamente, se você está sozinho e uma grande parte trabalha sozinho, você precisa contar com o seu tempo disponível e, sobretudo, o entendimento de quem é o outro, de como você impacta a vida do outro. Mais ainda, se você está disponível para manter esse relacionamento, isso é o primeiro passo. E precisa ter uma coerência muito grande na escolha desse objetivo voltado, alinhado ao seu negócio jurídico. Se você está abrindo ou equivocadamente, eu entendo inclusive essas decisões, porque a gente está numa geração, a gente está no mundo, não vou dizer nem geração, a gente está no mundo em que as decisões acontecem muito rápido e que muitas vezes a gente não pensa direito e simplesmente vai fazendo. Então, essas decisões, elas precisam ser planejadas e estrategicamente colocadas para fazer sentido para o nosso negócio jurídico. E sabe por que eu entendo e que essas questões precisam ser colocadas sobretudo aqui na live? Porque eu recebo muitas perguntas extremamente técnicas, principalmente com relação ao Instagram, do tipo, qual o melhor horário para postar? O que eu devo postar? Deixa eu colocar uma coisa para você. O Instagram, sendo uma mídia de relacionamento, ou o Facebook, uma mídia de relacionamento, e você entendendo e postando algum material ou postando algum conteúdo, e esse conteúdo vai instigar que essa pessoa vai entrar em contato com você no WhatsApp ou no direct, o melhor horário para se postar um conteúdo como esse é o horário que você está disponível para responder.
Não existe uma resposta certa. Porque não adianta você postar um conteúdo como esse, as pessoas quererem saber mais e você não tá ali disponível para responder as pessoas que estão chegando no seu direct ou no seu WhatsApp. Vocês estão me entendendo? Então, isso tem que estar muito alinhado à pessoa com que você é, com as suas prioridades. A gente precisa sempre alinhar o nosso conteúdo e alinhar os nossos objetivos, sobretudo aqui dentro da rede social. Não é postar e sair correndo. Esse é um equívoco muito grande. Sobretudo nas primeiras horas, você precisa estar presente. Até porque é nesse horário que essa interação é importante para a própria ferramenta entender que esse post é relevante e que suba o seu alcance, suba seu engajamento. Mas engajamento, curtida, comentário é consequência de uma estratégia muito bem produzida, de uma estratégia de conteúdo muito bem produzida, embasada nessa consciência de que é o seu negócio jurídico e não o contrário. O que a gente faz, o que a gente recomenda é que se planeje muito bem, tenha uma definição de objetivo muito bem, tenha uma clareza muito grande de quem é esse cliente-alvo, tenha muito bem essa clareza e a partir daí você escolhe os canais e conectados com sua dor, você começa a depender de cada objetivo, ter uma política de conteúdo consistente e coerente com esse objetivo que você está colocando. Claro que essa é a primeira parte. A segunda parte, que também é extremamente relevante, isso aqui é o fundamental. Se você quiser, de fato, ter sucesso em uma mídia social, você precisa entender quais são os seus objetivos, o que é que você pretende com aquela determinada mídia, quem são as pessoas que você vai impactar e ter uma política de conteúdo extremamente consistente, porque isso é que eleva o padrão. Isso é que faz a diferença. Ter uma política consistente de conteúdo para chegar até lá. E, claro, se você se apropriar das ferramentas técnicas, do ferramental, do próprio, se você entender do algoritmo, entender como a própria rede funciona, isso vai potencializar ainda mais os seus resultados. Porque você tem, digamos assim, condições de alcançar mais pessoas, ter truques de engajamento e uma compreensão muito maior sobre a ferramenta. Mas a sua estratégia vem primeiro, certo? Uma delas, só para vocês entenderem, eu já coloquei isso aqui em outras questões, mas eu não sei se vocês são novos, não sei se é a primeira vez que vocês estão vendo uma live minha, eu acho que vale a pena comentar. É o seguinte, vocês devem saber que o Facebook, o Instagram, eles têm uma ferramenta de rede social, eles têm um algoritmo, um robô, que estabelece padrões de comportamento, né? Estabelece padrões de comportamento. E, assim, a política do Face, dessas redes sociais, é fazer com que a gente esqueça do tempo e fique o mais tempo possível aqui dentro da rede, interagindo, curtindo com fotos de amigos, curtindo com conteúdos que a gente se identifica. Vou te explicar o que é que isso ocasiona. Quando a gente começa a interagir com determinado conteúdo e o profissional de direito, qual é o tipo de conteúdo que o profissional de direito interage? Com conteúdo de direito, com memes rindo dele com relação ao seu cliente. O cliente achou que não ia pagar honorários sucumbenciais e você cada vez mais entra nessa bolha de curtir compartilhar e comentar publicações de professores, publicações técnicas de direito. Você cada vez mais vai mergulhando nessa bolha. E o Facebook e o Instagram, que não é bobo nem nada, o que ele faz? Ele vai mostrando mostrando para você mais conteúdos que lhe interessam. Afinal, não vale a pena, ele não quer que você saia da rede social. Ele vai mostrar mais conteúdos nesse sentido. E você vai vivendo, porque isso acontece com a gente também, até no Google acontece isso,
que os vídeos que aparecem pra gente no YouTube e as pesquisas que mostram pra gente lá no Google é um reforço dos nossos cliques, ou seja, a gente só clica nas coisas que corroboram o que a gente acredita. Nada com relação ao contraditório, aquela pesquisa vai mostrar pra gente, tá? Aqui na rede social não é igual, ou não é diferente. Tudo que a gente gosta, que a gente interage, a rede social mostra mais. Isso faz com que a gente perca mais tempo, o dia passe, e a gente está lá curtindo e compartilhando aqueles mesmos conteúdos. E o que a gente está fazendo isso? A gente está mergulhado dentro de uma bolha. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O seu cliente, a não ser que ele seja diretor de departamento jurídico, mas ele não é um profissional técnico do direito. Ele é leigo. Então, se você está só envolto da bolha de direito, sabe quando é que você vai impactar seu cliente aqui na rede social? Nunca. Sabe com quem você vai impactar? E o seu conteúdo muitas vezes corrobora por isso? Estudantes de direito, outros profissionais, colegas de direito. E você não vai conseguir chegar no seu cliente-alvo. Não vai conseguir que o seu perfil de cliente ele impacte, que você, como é que se diz, construa essa relação com esse perfil de cliente. Porque você está o tempo todo dentro de uma bolha, dentro da bolha do direito. Para você começar a atrair cliente, para que seu conteúdo seja mostrado para pessoas alinhadas ao perfil do seu cliente-alvo, que a gente chama em marketing de prospecto, você precisa sair dessa bolha. Você precisa começar a interagir. E essa posição, olha, isso é contraintuitivo. Essa posição tem que ser sua. Não pode ser uma posição não pode ser uma questão, você não pode culpar o outro com relação a isso, tá? Então, você precisa de verdade começar a interagir com aquelas pessoas que têm uma relação com o seu prospecto. Você vai ter que começar a curtir perfis e posts relacionados com aquele cliente-alvo com quem você decidiu advogar, tá? Assim, seu conteúdo, tanto você vai ser impactado pelo conteúdo do perfil do seu cliente, como você vai interagir mais com o seu cliente-alvo ou com as pessoas em torno do seu cliente-alvo. Hashtag ajuda. Mas esse comportamento que não é contraintuitivo, ele tem que partir de você. Você precisa se interessar por outros conteúdos que não são conteúdos de direito. E muitas vezes são os conteúdos compartilhados dentro da sua cidade, dentro do seu município, tá? São digamos assim, são projetos nascidos perto de você, mas que muitas vezes, na verdade 99% das vezes, não estão vinculados à matéria do direito, mas sim sobre o interesse das pessoas. Esse é uma dica fundamental para quem quer de fato hackear o que a gente chama o algoritmo do Instagram, tá? Pensa muito nisso. Agora, você não vai também conseguir êxito se continuar postando ou repostando conteúdos do Senado Federal, do CNJ. Esse conteúdo, ele não serve para você. Esse conteúdo, doutor, ele só, digamos assim, ele vem, ele não deixa nenhum sabor, ele não deixa nem um gostinho de quero mais e não lhe diferencia da concorrência. Você precisa trazer um conteúdo de fato que conecte com outra pessoa. Eu gosto de falar a palavra conecte porque as pessoas ainda têm muito preconceito quando a gente fala na questão de conexão. Recentemente, acho que foi até essa semana, um advogado chegou para mim e falou assim: mas se eu começar a falar do meu cliente, sobre o meu cliente numa live, o que ele está sentindo, digamos assim, das angústias que ele passa, para ele se identificar comigo, isso não vai ficar muito apelativo? Coloca aqui no comentário quem acha que vai ficar apelativo.
Coloca, porque eu quero saber quem é que vai ficar apelativo. Deixa eu colocar uma grande questão. Uma regra geral de comunicação, de oratória, inclusive, é a gente, antes da gente se pronunciar, antes da gente dizer o conteúdo que a gente descarrega em dizer, até na audiência, a gente precisa ter a atenção das pessoas. A gente precisa estabelecer uma conexão e ter a atenção das pessoas. No momento em que eu tenho a atenção das pessoas, aí sim, as pessoas estão prontas para receberem o conteúdo que eu tenho que entregar, que é o meu. E para me chamar a atenção, eu preciso estabelecer uma conexão com elas. Vou trazer um exemplo simples, que até postei num vídeo esses dias. Barack Obama, acho que foi em 2012, a primeira vez, ele então era presidente dos Estados Unidos, a primeira vez que ele veio no Brasil, ele veio fazer um pronunciamento, se eu não me engano, pela ONU, numa conferência da ONU, eu não lembro se foi no Rio ou em São Paulo, mas era um lugar bem bonito. E ele foi fazer, e na conferência era no mesmo horário que um jogo do Brasileirão na TV. E ele entrou para fazer o pronunciamento, escutem bem essa. Um presidente americano dos Estados Unidos no Brasil, vindo pela primeira vez. Ele entrou e ele começou a fazer o discurso dele em português. Pasmem, em português. Mais ainda, quando a gente achou que a surpresa tinha acabado, ele falou assim, olha, eu fiquei preocupado de não ter ninguém aqui para me ouvir, porque eu sei que está passando um jogo na televisão, e ele citou os dois times que estavam jogando e a atenção do brasileiro. O brasileiro é apaixonado por futebol e a atenção do brasileiro está no jogo e não em mim. E é curioso, porque o Brasil me lembra a minha infância. Ele falando, o Brasil lembra a minha infância. Porque quando eu era muito pequeno, a minha mãe gostava de assistir um filme brasileiro. Ele falou o nome do filme e eu ficava ao lado dela assistindo o filme com ela. Era um filme de negros. Ele coloca, inclusive, vai colocando elementos do filme. Ela não está mais comigo, ela já faleceu. Mas se ela tivesse aqui agora, ela ia perceber que o Brasil é muito mais bonito do que a gente tinha visto no filme naquela época. Veja bem. O que o Barack Obama fez nesse 2 minutos de pronunciamento inicial? Ele conquistou a gente, ele trouxe o brasileiro para o lado dele. E agora ele estava pronto para entregar o seu conteúdo. É disso que eu estou falando. Sobretudo com relação à preparação e sobretudo a questão de você ter um projeto de conteúdo muito aderente com a dor ou com a perspectiva, ou com o dia a dia do seu cliente-alvo, de você estabelecer uma conexão com ele. Mesmo que a conexão não seja presencial, a gente está aqui numa live, por exemplo, mas mesmo que essa conexão não seja presencial, é extremamente relevante que você entenda isso e leve para o seu mundo, porque ela vale para todos os ambientes. Você vai aplicar isso em todos os ambientes que vai exigir uma interação com as pessoas. Então a gente está falando de conexão, gente. A gente está falando de ir além. E rede social não é... Falo sobre isso, não é monólogo. A gente está aqui para interagir. E para isso a gente precisa estar aberto. A gente precisa querer estabelecer parcerias. A gente precisa, para ter clientes, a gente precisa estar aberto a receber, digamos assim, informações ou indagações e perguntas, e precisa principalmente ter disponibilidade para aprender com o outro. E precisa, não só disponibilidade, a gente precisa de um nível de consciência muito grande e de persuasão e de consciência mesmo, para você não perder a paciência com a outra pessoa, de você não achar que o cliente só está ali para fazer uma pergunta e fugir para o perfil mais barato, até porque o cliente você escolhe lá no planejamento inicial, e aí você já sabe se ele é um cliente
mais sensível a preço, a depender da advocacia e do projeto que você desenvolveu para advogar. Se esse é um cliente mais sensível a preço, que é um cliente que ele nunca vai ser seu cliente, o contencioso de massa, quem trabalha com contencioso de massa sabe muito bem disso. Esse é um cliente que vem por preço. E o contencioso de massa, por exemplo, ele ganha dinheiro como? Pelo volume. Tá? Ele ganha no volume, ele não ganha dinheiro no cliente individual. Então, tudo depende do seu projeto jurídico. Tudo, a atração, a remuneração, ele depende do seu projeto jurídico. E a gente está falando aqui exatamente sobre isso para vocês entenderem que a ação que vocês vão fazer com relação à parte de marketing jurídico, a parte de atração de clientes, ela não é feita isolada, tá? Vocês precisam tomar decisões importantes, negociais, gerenciais, inclusive comerciais, quando você sentar com seu cliente. As chances é que você entendendo com quem você está falando, principalmente você construindo conteúdo correto, se posicionando corretamente com relação ao outro, as chances é que você comecem a sair da bolha dos seus colegas e comecem a impactar o cliente de verdade. Eu quero colocar uma outra questão aqui, é com relação ao posicionamento, porque se fala muito sobre posicionamento na internet e utilizar as redes sociais para se posicionar na internet, ou se posicionar como um profissional. E eu gosto muito da parte de posicionamento, porque para mim é uma das estratégias de marketing mais poderosas que existem. Primeiro, porque ela é feita na mente da outra pessoa. Só que para a gente impactar uma outra pessoa, esse posicionamento ele precisa ficar muito claro dentro da nossa própria cabeça. Esse posicionamento ele precisa ficar muito claro para a gente antes da gente comunicar para o outro. Porque não é só uma questão de comunicação, de você comunicar aquilo para outra pessoa, que a outra pessoa vai entender que é isso que você... Não, primeiro, posicionamento é percepção da outra pessoa sobre a sua autoridade, sobre o seu posicionamento. Então, não é só a comunicação oral, a comunicação verbal, é a forma como você age, são suas atitudes. Por isso, ela precisa ser introjetada dentro de você, antes de você comunicar para a sociedade, antes de você comunicar para os seus seguidores, antes de você comunicar para a sua audiência. Aqui estão me perguntando, impulsionar a postagem é permitido eticamente? Depende, doutor. Em alguns estados como São Paulo são, em outros estados ainda não são. A verdade é que a OAB agora, ela está discutindo, o ano passado, acho que até novembro, ela permitiu que os advogados eles se pronunciassem, colocassem sua posição com relação principalmente a posts patrocinados, tanto no Google como nas redes sociais. E abriu lá uma questão aberta para verificar a adesão da comunidade jurídica com relação à flexibilização da publicidade na advocacia. Então, a gente tem uma dissonância aqui. A gente tem alguns estados em que é permitido, outras seccionais não entendem como permitido. De fato, quando a OAB a OAB Nacional começou a abrir essa digamos assim, escuta pública, gerou em algumas seccionais uma verdadeira caça às bruxas. Eu acompanhei algumas caças bruxas mesmo, e questões inclusive extremamente severas e desnecessárias. Eu vi questões, inclusive, não vou citar nomes, até posso falar de estado. O Sul, o estado não, vamos falar de região. O Sul, por exemplo, os advogados foram aterrorizados e até hoje estão aterrorizados,
todas as ações disciplinares que estavam na gaveta do TED e da OAB começaram a ser, digamos assim, julgadas da noite para o dia. E a notícia que a gente tinha era de condenação o tempo todo. Eu conversei com alguns advogados na época que estavam recebendo algum tipo de sanção, e já tinha acontecido, só para vocês terem ideia, um advogado ser condenado pela mesma infração ética por 2 OABs de estados diferentes. Com uma diferença, detalhe, a mesma acusação em 2 estados diferentes, em 2 TEDs diferentes, com uma acusação e assim, com uma diferença de decisão de 10 anos. Tá? Porque a ação que foi julgada agora foi cometida quando ele era, a ação disciplinar foi cometida quando ele era jovem advogado, tá? Então a gente precisa entender que ainda o impulsionamento, a gente está aguardando, inclusive eu aguardo ansiosa pela liberação do impulsionamento, por várias razões. Por quê? Porque eu acredito, de verdade, eu não sou daquela que acredita, os escritórios grandes, que eu canso de ver isso aqui na rede social, esse posicionamento. Eu sou contra porque os escritórios grandes vão engolir os escritórios pequenos. Não é verdade, porque se isso fosse verdade, as empresas grandes dominavam a internet. E a gente sabe que não é assim, tá? Todo mundo tem seu espaço. E, honestamente, as empresas, os escritórios grandes, eles trabalham de uma forma diferente. Eles têm um outro direcionamento, eles têm um outro posicionamento. Só para vocês terem uma ideia, é muito comum, é extremamente comum, um escritório grande ter um departamento comercial, que é aquele departamento que só fecha contrato, aquele departamento com aquelas pessoas que só faz o fechamento de contrato, que só trata daquela questão específica. Isso é extremamente comum e que muitos advogados, inclusive que eu tenho conversado, inclusive de anos de mercado, acreditam que essa ação é extremamente agressiva. Outra, não é antiética, não tem nada dizendo que é diferente disso lá no Código de Ética. É uma ação de relacionamento e ela é utilizada para quê? Para que advogados e pessoas mais preparadas na questão da persuasão e negociação fechem contrato com mais êxito. Doutor Paula está perguntando o que é impulsionamento. É você pagar para que seu conteúdo seja entregue para mais pessoas. A gente precisa entender o seguinte: também o algoritmo do Instagram, ele limita as nossas próprias publicações. Então, as pessoas que nos seguem, a gente não chega a... Já vou, doutora. Eu vou falar sobre storytelling. As pessoas que chegam a interagir com a gente, nem todos os seus seguidores recebem seu conteúdo, por exemplo. E tendo o advogado, que eu acredito como principal instrumento democrático para levar consciência do direito das pessoas à ponta da sociedade, tendo esse profissional técnico para fazer isso, para levar esse conhecimento jurídico, para tornar o direito, a ciência do direito, para as pessoas conhecerem, para daí elas acionarem a justiça de alguma maneira, ou para pelo menos acessarem os seus próprios direitos. Então, esse conteúdo, para chegar a mais pessoas, para chegar pelo menos na ponta, para chegar às pessoas que precisam dessa informação, a gente vai precisar de impulsionamento, até porque as redes sociais, elas não são projetos sociais, elas são empresas públicas e que visam lucro. Tem quadros societários que visam lucro, a gente precisa ter isso em mente. Como utilizar o storytelling na advocacia. Espero que tenha já respondido. O storytelling é louco. O tempo todo a gente está usando storytelling. Eu até usei aqui algumas simbologias de storytelling. Eu contei do pronunciamento do Obama. Eu parei o conteúdo para mostrar como
uma conexão com um exemplo contado, uma história, é feito, é construído para que vocês tenham uma analogia com outra. Na advocacia, o storytelling ele também serve para você chamar a atenção do outro, porque de uma forma geral, sobretudo a nossa comunidade, ela tem uma associação mental muito forte com histórias. E quando você faz essa analogia, as pessoas tendem a confiar ou pelo menos a entender melhor, colocado dentro de um contexto, do que você está falando. É mais importante do que você está falando do direito em si. Quando você usa uma história para ilustrar uma determinada situação, ainda que aquela história não esteja se referindo a um caso concreto, que por sinal é proibido, mas a história para ilustrar um exemplo específico, ela ajuda a outra pessoa que está aí do outro lado, o seu interlocutor, entender melhor o que você está falando. Essa é uma outra estratégia também que pode estar dentro lá da sua análise, do seu projeto de conteúdo, você contar histórias, né? A gente sabe que o Insta, ele é uma ferramenta bem complexa se você parar para analisar. A gente tem, só com relação à parte de produção de conteúdo aqui, doutor, eu publiquei alguns, é porque eu dei uma aula em Florianópolis mês passado sobre neuromarketing na advocacia, e o pessoal me liberou uns trechinhos e eu tenho publicado aqui nas redes sociais para falar sobre neuromarketing. Falo um pouquinho sobre neuromarketing, mas o que é que você quer saber mais sobre neuromarketing? Porque aí qualifica melhor, porque neuromarketing é imenso. E sabe quando eu comecei, apesar de a gente sempre usar história, mas eu comecei a utilizar mais o storytelling. É curioso vocês terem essas perguntas, mais o storytelling, depois que eu comecei a estudar mais neuromarketing, para entender como o nosso cérebro funcionava. Olha assim, fundamentalmente, se vocês entenderem, marketing é pesquisa. Pesquisa para você entender como o outro pensa. Pesquisa para você, principalmente, entender o que faz uma pessoa agir do jeito que ela age. Como ela compra, como é que ela escolhe um determinado advogado, por que ela, digamos assim, escolhe e digamos assim, adquire um serviço mais barato do que outros, ou mais caro do que outros. E a gente é muito complexo, nós somos muito complexos, seres humanos é muito complexo. Deixa eu só colocar um exemplo com storytelling. Nós somos capazes, por exemplo, de ir no mercado normal e fazer conta na ponta do lápis para comprar feijão, arroz, carne, farinha. A gente faz conta na hora de investir, nesses itens. Você sabe por que isso? Porque isso é commodity. A gente economiza o máximo que a gente pode e muita gente economiza lá no mercado. Mas a gente, ao mesmo tempo, a gente sai da praia num calor escaldante, ou mesmo a gente tá na rua num calor escaldante, a gente para num bar no final de semana e toma todas as cervejas, ou seja, tudo que a gente economizou no mercado, a gente jogou tudo fora por ter aquele prazer imediato, né? Por satisfazer aquele prazer imediato. Prometo que eu faço uma live, se vocês quiserem, só sobre neuromarketing, só sobre persuasão, porque esse é um assunto extremamente complexo, grande. Eu dava uma aula aqui em Salvador de 3 horas explicando neuromarketing e trazendo elementos extremamente persuasivos com relação à contratação. Primeiro é você entender com quem você está falando, porque uma das premissas do neuromarketing, isso aqui é importante colocar, gente, uma das premissas do neuromarketing é exatamente você entender a cabeça do outro, entender o que ele age, porque de uma maneira geral, principalmente hoje em dia que a gente está dentro de uma área digital,
e que tem, digamos assim, a materialização de muitos gurus, né? Muitos gurus, ou como dizia um professor meu, neurobobageiros, né? Um professor meu de neuromarketing que ele falava muito sobre isso. Aqui existem muitos neurobobageiros, mas poucos profissionais sérios para falar sobre o assunto. E uma das questões que ele colocava é exatamente essa. É muito difícil você reproduzir um ambiente e colocar primeiro passo, segundo passo, terceiro passo na hora em que você vai persuadir um cliente. Como isso é muito difícil, digamos assim, os donos de método, o que eles fazem? Eles tentam criar um ambiente, falam, estou vendendo o método XYZ. Mas a verdade é o seguinte, eles estão tentando criar um ambiente para que, como isso deu certo uma vez, a esperança é que isso volte a dar certo novamente. Então, utilizando os gatilhos na sequência A, B e C, como eu usei uma vez e deu certo, isso vai gerar resultado novamente. O que o neuromarketing preconiza é que você precisa entender o cliente, precisa entender o que faz ele, o que motiva, o que está motivando ele naquele momento, na hora da contratação, para aí sim você ter o metaconhecimento de transformar essa informação ao seu favor para lhe contratar. Nesse aspecto, a gente costuma mapear cliente, perfil de cliente, pelo menos em 3 estágios mentais. Começar em 3 estágios mentais para a gente entender. A gente começa a mapear perfil de cliente no estágio A, naquele estágio que ele está agora, basicamente com o problema jurídico para resolver, consciente do problema, bem consciente, bem, digamos assim, sofrendo, não está dormindo à noite, preocupado, né? Ele está nesse momento aqui. E no estágio B, como o cliente vai ficar depois que contrata os seus serviços jurídicos, depois que ele tem a solução pronta, qual o estado mental dele depois que ele volta a dormir à noite, depois que ele está bem, que ele está com o problema solucionado, e o terceiro estágio, que é o estágio C, que é a pior situação possível, que é o que acontece com ele se ele não fazer nada agora. Porque existe um preço para isso. Existe um preço para você tomar uma atitude e existe um outro preço para você não tomar atitude nenhuma. Concordam comigo? Existe esse preço. Então, o que acontece com ele? Eu entendendo e mapeando esses 3 estágios, eu posso construir, sim, estratégias e ações de persuasão para que a gente consiga fechar negócio com esse cliente de uma maneira mais rápida, porque eu entendo, principalmente pela teoria do cérebro triuno, que é a teoria dos 3 cérebros, tem um vídeo meu lá no DV Box falando sobre isso, bem pouquinho, que, por exemplo, a gente tem dificuldade, nós temos uma dificuldade tremenda de pensar a curto prazo, a longo prazo. Então, o tempo todo, eu sou uma pessoa que faço isso, tá? O tempo todo a gente está trocando e negociando com a gente mesmo algumas indulgências em troca de não fazer um sacrifício para aquilo venha a longo prazo. A gente está o tempo todo de uma certa forma se auto-sabotando. Vai ficar salva, doutora. A gente fica o tempo todo se auto-sabotando no sentido de ter um benefício imediato, ao invés de guardar a nossa energia para pensar a longo prazo. Enfim, são várias estratégias. Depois a gente pode marcar aqui. Eu tô com o projeto de estar toda semana ao vivo com vocês, trazendo um conteúdo diferente, e eu posso trazer, digamos assim, essas informações mais presentes. E, inclusive, com relação à parte, falando de gatilhos mentais, mas assim, o mais interessante com relação ao neuromarketing, por exemplo, é que eles não encaram o gatilho mental como gatilho mental. Ele traz como uma falha cerebral, dito porque o nosso cérebro é ancestral, e como a gente precisa se adaptar à questão real,
à tecnologia ou ao que a gente vive hoje, existem uns gaps que o cérebro dá e que ele interpreta as informações erroneamente. E várias delas, né? Existe efeito dotação e existem diversas outras questões que a gente pode trazer para a gente discutir em live. Vai ser um prazer. E eu venho a gente conversar sobre isso também. Agora que a gente já falou bastante de rede social e de questões, eu vou pedir que quando vocês terminarem essa live, manda no direct para mim me manda no direct de temas que vocês têm interesse que eu traga aqui para os canais para a gente discutir, para que a gente faça a live aqui, para que a gente interaja junto com vocês. Eu quero também propor uma outra coisa. Eu vou, além de deixar a live por 24 horas, eu quero ver se eu edito a live para colocar no YouTube. Mas eu quero fazer um mapa mental, ou criar um PDF com as principais insights do encontro de hoje. Então, se você tiver interesse nesses insights, até no final de semana ele vai estar pronto. Eu vou disponibilizar eles no grupo do Telegram. Se vocês quiserem participar da comunidade jurídica que a gente está começando a criar por lá, é só acessar advogadoempreendedor.com/Telegram, que é a nossa comunidade jurídica lá no Telegram. Está nascendo agora, está engateando e nascendo agora. Então, até o final de semana, eu vou preparar um PDF com o resumo das informações que a gente trabalhou aqui hoje e eu compartilho lá com vocês. Bora, vamos fazer parte da comunidade. Tá bem legal, o projeto tá bem legal, a gente está começando iniciativas novas e eu quero muito que a nossa comunidade aqui participe, tá? Eu quero trazer vocês para essa comunidade. O link, doutor, é advogadoempreendedor.com/Telegram. Pode acessar isso no Google que você entra lá tranquilamente, só é pedir para entrar. E quero também que vocês conheçam, se vocês tiverem, claro, interesse e quiserem conhecer o canal advogadoempreendedor.com/Telegram. Se vocês tiverem interesse em conhecer mais sobre Instagram, eu tenho um treinamento completo, são 6 módulos, tem um módulo inteiro falando sobre código de ética, né? E é um curso que está bem completo. Agora vai subir alguns vídeos de atualização em função da própria ferramenta. E se vocês quiserem participar desse treinamento, me chama no privado que eu envio o link para vocês. É um treinamento extremamente completo, são 10 horas de treinamento, tem certificado, enfim. Gente, eu quero agradecer a vocês demais, porque o Instagram vai derrubar a gente em qualquer momento, tá? Eu agradeço muito a noite de hoje, foi muito bom interagir com vocês nos 2 canais. Estou muito feliz de estar aqui, nem preciso dizer, né? E eu quero que esse encontro aconteça mais vezes. Eu já estou tentando fazer isso há algum tempo. E eu quero desejar o meu boa noite, um excelente... O Telegram, advogadoempreendedor.com, vai no Google, você digita lá no navegador, advogadoempreendedor.com/Telegram, tá? Vá no Google porque é mais fácil, porque o link é direto para a comunidade. Muito obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada pelos feedbacks. E eu tô aqui à disposição de vocês. Né? Se vocês sentirem alguma dificuldade, me pede o link lá no direct quando acabar a live, que eu mando o link para vocês. Gente, grande abraço. Muito boa noite, de verdade. E a gente vai conversando e interagindo aqui na rede social. Foi um prazer estar com essa noite de quinta-feira com vocês, né? Aliás, é sempre um prazer. Abraço grande, 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 grande e até semana que vem. Tchau!